Oi, alunos! Vamos começar hoje a parte de aparelho respiratório na disciplina de Semiologia Médica do curso de Medicina da Universidade Estadual do Amazonas, tá bom? E começando a parte da semiologia respiratório, a gente vai lembrar da anamnese, tá? Que é todo exame clínico começa com uma história bem colhida. Na anamnese é importante do sistema respiratório, principalmente porque nós temos patologias que acometem mais um homem, por exemplo, até pelo próprio comportamento, e mulheres, como doenças autoimunes que têm alterações pulmonares, como lúpus, eritematoso sistêmico, tá? Então, para colher a história é muito importante saber onde mora, onde trabalhou, a idade, o comportamento, saber a identificação toda desse paciente, tá? O exame clínico sempre se baseia nos pilares, né, que é inspeção, palpação, percussão e ausculta. E o exame do aparelho respiratório é o mais rico de todos para a gente poder fazer esses 4 pilares do exame clínico. Mas sempre lembrando antes da anamnese bem feita para a gente ter o raciocínio clínico bem direcionado para a nossa patologia, tá? Os principais sinais e sintomas do sistema respiratório, nós temos dispneia, que é a falta de ar, dor torácica, que pode ser pleurítica ou diafragmática, ou seja, pode ser uma dor com origem no diafragma ou com uma origem na pleura, tosse, expectoração, hemoptise, que é a tosse com sangue, com raios de sangue, e sibilância, entre outros sinais e sintomas, tá? Sibilância, que é aquele chiado, o miado do gato que às vezes a gente escuta de longe, principalmente nos pacientes asmáticos, tá? Dispneia. A gente vai ter dispneia, que é dificuldade para respirar, é a falta de ar, é o cansaço, que ela pode ser subjetiva, que o paciente sente, ou pode ser um sinal, um sintoma que o próprio médico olha e veja, esse paciente está dispneico, tá? Pode ter várias causas, são múltiplas. Pode ter desde infecções das vias aéreas superiores ou das vias respiratórias, dos pulmões, das pleuras, coração, mediastino, tumores, caixa torácica, tá? E é um sinal de importância e muitas vezes de gravidade nas patologias do aparelho respiratório, tá? A dispneia é subjetiva, o paciente se queixa de falta de ar, como eu falei, e a objetiva, é evidente a dificuldade respiratória. E nós temos a dispneia aos esforços. Nós mesmos, quando vamos realizar uma atividade física, a gente aumenta a nossa consumo de O2 e a gente aumenta a respirar mais rapidamente para a gente compensar isso. Esse é o nosso mecanismo fisiológico, mas a gente pode ter alterações no organismo que vai dar a dispneia aos esforços, aos grandes esforços, como subir uma escada, aos médios esforços, como andar 10 metros, a gente gera o ser humano normal não fica dispneico nessas condições, mas um paciente que tem alguma patologia, andar 10 metros, andar 5 metros, pode ficar dispneico, que é uma dispneia aos médios esforços. E dispneia aos pequenos esforços, que a gente vê mais frequentemente nas patologias cardíacas, o paciente vai escovar o dente, vai pentear um cabelo e não consegue, fica com falta de ar, fica dispneico, tá? E temos também a dispneia em repouso, também paciente deitado, geralmente em decúbito dorsal, ele pode ficar dispneico, que é a dispneia geralmente relacionada a doenças cardíacas, tá? Temos a ortopneia, que realmente é um tipo de dispneia em repouso, que é o paciente deitado, ele fica dispneico, fica com falta de ar, também muito relacionados às patologias cardíacas. A dispneia paroxística noturna, que é uma dispneia que o paciente acorda sufocado durante a noite, tá? Treptopneia,
que é dispneia, que aparece quando a gente tem um decúbito lateral, geralmente quando a gente tem um derrame pleural, que é uma síndrome que a gente vai ver numa próxima aula mais adiante. Uma síndrome pleural, um derrame pleural, o paciente deita para o lado bom, o outro lado está com líquido, ele vai ter dispneia. E a platipneia surge quando o paciente, uma dispneia que surge com o paciente sentado e vai aliviar no decúbito. A gente vai ver isso na pneumectomia, nos pacientes com pneumectomias e os pacientes que estão hipovolêmicos, ou seja, que está com pouco sangue circulando, tá? Temos a dor pleurítica, que é uma irritação da pleura parietal, é aguda, intensa, empontada, piora com os movimentos respiratórios, principalmente com a inspiração profunda. O paciente relata dor, geralmente é na base pulmonar, muito relacionada a derrame pleural também. Tá? O decúbito sobre o lado da dor melhora, traz um alívio, e na inspiração profunda e tosse, ela aumenta essa dor, tá? Quando a gente tem qualquer dor no tórax, a respiração mais superficial, ou seja, menos profunda e mais frequente, é um mecanismo de defesa do próprio paciente para não sentir a dor, tá bom? E a dor diafragmática é uma dor empontada, contínua, que é uma dor que não se consegue precisar o local direito, se é no tórax, se é no abdômen, tá? Pode irradiar para o pescoço, para o ombro, escápula e para os territórios inervados pelo nervo frênico, que é o nervo que faz a inervação do músculo diafragma, tá? Piora também com a respiração profunda, tosse, vômitos, soluços, e pode ter uma intensidade bem variável, de ser pouca dor, média dor e muita dor, tá bom? Tosse, que é uma eliminação súbita do ar dos pulmões, tá? É um mecanismo de defesa, a gente tem que ver com que frequência tem essa tosse, a intensidade da tosse, se é uma tosse rouca, uma tosse metalizada, tá? Presença ou não de secreção, que é a expectoração, a relação, se ela piora quando deita ou não, e quando ela predomina mais, se é mais à noite, se é de dia, se é no final da tarde. As causas de tosse, a gente tem as 3 principais causas de tosse, que é sinusite, refluxo gastroesofágico e doenças do pulmão, tá? E nas causas de tosse que tem sua origem nas doenças de pulmão, a gente vai ter por irritação da árvore respiratória, que pode ser natureza inflamatória, mecânica, química ou térmica. Podemos ter tosse por irritação pleural. A pleura é irritada por sangue, por bactéria, por produtos químicos, eventualmente. Então, tudo isso são irritantes pleurais que pode causar tosse, e a origem central, que é psicogênica. A gente tem tosse seca, produtiva, rouca, que é aquela tosse que a gente vê muito nas laringites. A metálica, que é uma tosse áspera, uma tosse de cachorro. Geralmente a gente tem a laringe edemaciada. E a tosse quintosa, que é aquele acesso de tosse que finaliza com o paciente vomitando, provocando, né, acompanhada de vômitos, tá? A expectoração, a gente tem que prestar atenção na cor, no odor, no volume, na consistência dessa expectoração, tá? Ela pode ser serosa, quando só tem águas, eletrólitos e proteínas, mucoide, quando tem muita água, quando ela é mais espessa, com mucoproteínas. Purulenta, que é que a gente vai ter rica em piócitos e mononucleares, células mononucleares, que são células de defesa, né, que é como se fosse o pus do nosso pulmão, que a gente está tendo a briga lá para a defesa do nosso organismo contra a infecção, e hemoptóica, quando a tosse contém sangue, tá? A expectoração, a gente pode caracterizar ela também. O edema pulmonar, a gente tem uma expectoração rosa, espumosa,
rica, é muita espuma. O asmático é mais viscosa, parece uma clara de ovo, é mucoide. Na bronquite crônica, a gente vai ter predominantemente mucosa, a gente vai ter muita mucosa nessa expectoração. E hemoptóicos, que a gente vai ter na tuberculose, na infarto do pulmão, na bronquiectasia, abscesso pulmonar e nos tumores e neoplasias pulmonares. A expectoração vômita, que é a eliminação muito grande de pus ou líquido de aspecto mucoide seroso. Geralmente a gente tem um abscesso pulmonar ou alguma patologia que faz uma cavidade no pulmão, como a tuberculose, e ela se rompe para dentro do brônquio e acaba fazendo essa expectoração vômita. E a hemoptise, que é a eliminação de sangue na tosse. A gente pode ter traqueia, pode ser da traqueia, dos brônquios, do pulmões e também de valvulopatias cardíacas, que vamos ver no módulo de aparelho cardiovascular. As hemoptises das artérias brônquicas, são bronquiectasias e cavernas pulmonares, e de artérias pulmonares, né? Lembrando lá na anatomia das artérias pulmonares e artérias brônquicas, que são das pneumonias e das broncospneumonias, tá? A gente pode ter a sibilância ou a chieira, né? A gente vai ter um timbre elevado, é um som musical, a gente vai ter a redução do calibre da árvore brônquica e vai fazer, com a passagem do ar, esse som, essa chieira, essa sibilância, ou tipo um miado de gato. Mais ou menos assim, tá? As causas principais são asma, bronquite, tuberculose brônquica e neoplasias. Tiragem. A gente vai ver tiragem quando a gente tem um aumento da retração dos espaços intercostais, que isso é um sinal de esforço respiratório, tá? Na asma, a gente tem em todo o tórax, e em oclusões de corpo estranho, a gente pode ser quando o corpo estranho ele obstrui um brônquio fonte importante, pode ser difuso, mas quando obstrui um outro bronquíolo ou um outro brônquio, pode ser localizado, tá? E a gente vai ficar por aqui, porque a gente na próxima aula vai entrar na parte de exame físico propriamente dito. Falou? Até a próxima.